Você já ouviu a palavra dos quadrinhos da Liv hoje? Tanto tempo que eu quero vir aqui no canal falar desses quadrinhos, e assim, eu já falei pontualmente, né, de A Origem do Mundo e A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, assim, acho que na lista de melhores quadrinhos e melhores leituras de 2021 tava, na de 2022 tava, inclusive se você ainda não assistiu o vídeo de melhores quadrinhos de 2022, vou deixar aqui nos cards pra você conferir, sério, tem muito quadrinho top nessa lista. Mas eu li recentemente Na Sala dos Espelhos e assim, eu fiz um vídeo que eu postei lá na rede da dancinha e lá na outra rede do feed, falando sobre, enfim, era um vídeo até bem engraçadinho, diferente do que eu costumo fazer, e indignada, porque assim, não é possível que essa mulher, ela não faz coisa ruim. Ela não consegue fazer coisa ruim, sabe? O primeiro quadrinho que eu li dela, que foi o primeiro lançado aqui no Brasil, é esse aqui, ó. Na Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. O sobrenome dela, né, o nome dela é Liv Stromquist, eu vou falar assim, mas com certeza tá errado. Ela é uma quadrinista, autora sueca, então assim, a pronúncia assim vai ficar com Deus. Mas essa foi a primeira leitura que eu tive, assim, que eu tive acesso ao trabalho dela, e assim, é simplesmente sensacional. E os títulos dos quadrinhos dela são autoexplicativos, sabe? Uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado, e assim, nesse aqui ela vai falar muito sobre como que a sexualidade feminina, e não só a sexualidade, mas assim, o conhecimento, né, sobre o corpo feminino, sobre os órgãos genitais femininos, foi muito negligenciado e descartado, e mostra como que a gente tem acesso a uma ciência que foi ditada por homens, basicamente, né? A contribuição das mulheres na ciência é reconhecida muito recentemente, né? A gente teve figuras, né, mulheres na ciência ao longo dos séculos, enfim, mas é uma parcela ínfima. Então, assim, o conhecimento que a gente tem do corpo feminino, ele é extremamente pautado por visões machistas, e não só machistas, mas visões de homens e pessoas que não têm um corpo, né, com útero, não tem um corpo com vulva, não tem um corpo com vagina. Então, assim, isso influencia e muito a forma como a gente tem acesso a esse conhecimento, como a medicina é pensada. Então ela vai falar muito sobre isso. E assim, eu vou passar, né, por alto sobre os quadrinhos dela, e daqui a pouco eu falo por que eu acho ela simplesmente impecável. O que eu li no começo do ano passado, foi uma das minhas primeiras leituras de 2022, foi A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, o amor nos tempos do capitalismo tardio, ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. E nesse aqui, cara, eu já falei tanto sobre esse quadrinho em tantos lugares diferentes nas lives, eu acho que sempre que eu vou indicar o quadrinho, esse é o primeiro que eu indico, porque ela é simplesmente impecável nas reflexões que ela traz. E ela vai falar muito sobre o amor, o que a gente entende sobre o amor, o amor romântico, né? Ela traz, em todos os quadrinhos dela, referências à cultura pop. Então, por exemplo, nesse aqui, ela já começa falando sobre o Leonardo DiCaprio, né, e as namoradas que nunca passam dos 20 e poucos anos. E aí ela vai trazer várias referências, ela traz referências históricas, então ela contextualiza muito bem todos os argumentos que ela vem colocar, ela faz e traz várias referências filosóficas, sociológicas, assim, ela consegue construir uma linha de raciocínio que eu acho simplesmente impecável. E assim, mesmo sendo quadrinhos densos, no sentido de são muitas informações, você precisa acompanhar a linha de raciocínio dela, o storytelling dela, assim, fenomenal. Mesmo tendo muita coisa, muita referência e muita coisa a se pensar, porque, sério, é impossível você passar ileso de uma página, você não consegue parar de ler, você não consegue largar o quadrinho, ele é, enfim, impecável. Então ela vai falar muito sobre o amor moderno, né, e a forma, diversas maneiras como a sociedade constrói a noção romântica que a gente tem no amor, e como que as nossas relações também são muito influenciadas pela sociedade, né, que a gente vive. Tanto um amor muito fluido, né, igual ela fala ali,
como que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia, e ela vai trazer muito essa questão do eu, né, como a gente se entende e como que as nossas relações são pautadas também pelo que a gente quer passar para as pessoas com aquela relação, não necessariamente nas trocas que a gente tem ali. Sério, eu podia fazer um vídeo gigante de 1 hora sobre cada um desses quadrinhos, mas eu vou deixar só por isso mesmo. E mais recentemente, que foi o gatilho que me fez finalmente querer vir aqui no canal e falar sobre essa autora, falar sobre esses quadrinhos, foi o lançamento na Sala dos Espelhos. E cara, esse é um quadrinho que eu acho que tanta gente todos dela, todo mundo deveria ler. Mas esse aqui, ele é tão atual, mas tão atual. Na Sala dos Espelhos, autoimagem em transe ou beleza e autenticidade como mercadoria na era dos likes e outras encenações do eu. Eu acho que assim, só os títulos dos quadrinhos dela você já fica assim. E também é autoexplicativo, né? Eu sei que parece um pouquinho complicado, parece nome de TCC, sabe? De monografia, de tese de mestrado, mas enfim, é meio autoexplicativo. Ela vai falar muito, já começa aqui, ó. Tô falando, o storytelling dela é simplesmente perfeito, porque desde a primeira página você já tá assim, rendido. Era uma vez 5 irmãs. Elas eram as irmãs mais lindas do mundo. E como acontece em qualquer conto de fadas que se preze, a mais nova era a mais linda de todas. Ela vai falar da Kylie Jenner. E aqui, ó, da cultura do Instagram, das fotos do Instagram, das selfies. E assim, ela não vem com 1 bilhão de pedras na mão, sabe? Em todos os quadrinhos dela, menos o A Origem do Mundo, que ela vem com várias pedradas pra cima do patriarcado, que assim, são muito bem dadas. Ela não vai chegar com o pé na porta e querer xingar alguém e vilanizar uma pessoa, sabe? Ela parte muito mais do pressuposto de pegar exemplos e deixar o leitor tirar as próprias conclusões com base na linha de raciocínio que ela tá montando. Não é imparcial, obviamente, né? Não tem como ser. Mas ela não mastiga tanto as conclusões, sabe? Ela apresenta muito mais argumentos e ela deixa pro leitor. Ela não subestima o leitor, ela deixa o leitor tirar as próprias conclusões com base naquilo que ela apresentou ali. Então, assim, ela não coloca a Kylie Jenner ali, por exemplo, que é o exemplo que ela começa, como a vilã. Ela não fala assim, a Kylie Jenner está errada de fazer isso, de pregar esse estilo de vida, de ser dessa forma. As pessoas estão erradas em querer seguir, o Instagram está errado em colocar filtros que façam com que as pessoas se pareçam todas iguais. Porque quem faz a harmonização facial está... Não, ela não faz isso, sabe? Ela vai trazer os argumentos dela, vai trazer os pontos de vista dela, e aí cabe a você entender da forma que você quiser, mas ela deixa, né, o caminho meio pronto ali pra você tirar suas conclusões. E assim, eu sabia, sabe quando você lê? Acho que esse foi o ponto do meu vídeo lá nas redes vizinhas, né? Vou deixar aqui na descrição caso você queira assistir. É um vídeo bem engraçadinho, assim. Eu acho que esse é o meu ponto no vídeo que eu fiz, né? De você ler até com raiva da inteligência dela, de construir o raciocínio e a forma como ela escolhe apresentar e os exemplos que ela pega. E assim, nesse especificamente, né, na Sala dos Espelhos, ela traz referências até religiosas, né? Aqui quando ela vai trazer uma referência do livro de Gênesis. E ao contrário dos outros, esse é o único que é todo colorido, tá? As Kardashians aqui mais uma vez. Ela traz referências históricas para explicar algo que eu achei extremamente interessante também, que é como surgiu o conceito de beleza que a gente entende hoje, né? O que a gente entende como bonito, assim. Vai trazer referência dos contos de fadas, que é a referência da capa, né? E ela vai trazer muito essa questão da idade também e de como que o conceito de beleza é muito subjetivo e vai não só da época, mas também do quão influenciado pelo meio a gente é. E assim, vai trazer o conceito ali de vaidade, cara, ela vai trazer tanta coisa. Sério. E ela vai trazer uma história bem interessante também, que eu acho que é um dos pontos altos, que é da Imperatriz Isabel da Áustria, e como que essa figura tão emblemática, assim, na história, que foi considerada como o ápice da beleza, assim, influenciou a forma como hoje a gente se comporta em relação à beleza, né?
E assim, impecável. Eu sou completamente obcecada por essa autora, por essas reflexões, porque eu acho que ela traz, né, mais uma vez, pros quadrinhos, temas e assuntos e abordagens de uma maneira extremamente acessível. Então, assim, a forma como ela traz aqui, né, foram os 3 lançados aqui no Brasil pela Quadrinhos da Companhia, a forma como ela traz todos esses assuntos é muito fácil de você abordar em clubes de leitura, abordar em sala de aula, conversar com amigas, porque assim, pelas referências que ela faz, eu acho que seria um pouco complexo se você lesse isso tudo, mesmo que a linguagem dela seja muito acessível, num texto em prosa. Então, uma coisa que eu sempre falo dos quadrinhos, assim, que é dar mais possibilidades para públicos diferentes terem contato com determinada história, determinada narrativa, determinado tema, enfim. Ela faz isso de uma forma, assim, magistral. Em todos esses, ela faz algo que eu acho que é um dos maiores ganhos, uma das maiores contribuições da literatura e dos quadrinhos em geral, que tirar a gente do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto e realmente fazer com que a gente abra a mente para outras perspectivas e que a gente saia uma pessoa melhor daquela leitura ali, daquela experiência de leitura. E em todos, Na Origem do Mundo, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha e Na Sala dos Espelhos, ela faz com que a gente olhe, né, não só para nós mesmos, mas para o meio que a gente está inserido, para nossa realidade, para nossa sociedade, e que a gente tenha um olhar um pouco mais crítico, mesmo que você não concorde com todos os pontos que ela traz, o que eu acho muito difícil, porque assim, ela impecável. Mesmo que você não concorde com tudo, você vai sair diferente dali. É aquilo que eu falei no começo, assim, desse vídeo. É muito difícil você passar por uma página dela diferente, sabe? Intocado ou, enfim, ileso sobre aquilo que ela traz ali, porque incomoda, sabe? Porque você se identifica de alguma forma. E aí é muito interessante, assim, eu gosto muito do storytelling dela, porque ela te leva, né, vai te conduzindo ali no fio da narrativa que você fala, tô tendenciosa ali a confiar nesse argumento aqui, eu acho que isso aqui eu concordo. E aí ela vai lá e quebra e traz outro fio e você vai seguindo. Então, assim, é um jeito muito inteligente, não só de contar histórias, mas de realmente te tirar do eixo ali e falar, meu Deus, nunca tinha parado pra pensar nisso, ou nossa, já parei pra pensar nisso, mas olha como ela colocou em palavras aquilo que eu sempre pensei e nunca consegui expressar. Os quadrinhos dela são inquietantes e eu tô com o Na Sala dos Espelhos na mão. Isso não é publi, tá, gente? Não falei no começo do vídeo, mas assim, não é publi. Poderia ser, gostaria que fosse, mas não é publi, é só porque realmente eu sou obcecada pelos quadrinhos dela, mas enfim, eu tô com Na Sala dos Espelhos aqui na mão porque foi o último que eu li e eu falei, não, já passou da hora, já passou do tempo de ter um vídeo só pra essa quadrinista, pra essa autora, pra essa mulher neste canal. Então, enfim, quis falar um pouquinho sobre ela, sobre os quadrinhos, como eu falei. Se eu fosse falar a fundo de todos, como tem tantos temas que ela traz em todos, poderia ser uma série de vídeos, ou pelo menos, no mínimo, assim, um vídeo dedicado pra cada um desses quadrinhos aqui, né? Mas como não vai ser o caso, eu quis trazer um pouquinho sobre cada um. Recomendo de verdade, eu sei que cada um vai bater de um jeito diferente em quem, né, for ler, vai ser uma experiência de leitura diferente, mas eu recomendo de verdade, assim, leia todos. Se você tiver que escolher um, acho que assim, vai no seu feeling pra começar. Não tem uma ordem de leitura, tá? São assim, eu recomendo ir pela ordem de lançamento, começar com A Origem do Mundo, depois A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, depois Na Sala dos Espelhos, até pensando na questão do preço, porque como esse aqui é um lançamento, esse provavelmente vai estar mais caro do que os outros. Mas assim, se você puder, sério, já pega os 3 de uma vez pra ler, porque assim, é impecável, é impecável, eu recomendo. Eu vou deixar aqui na descrição, né, o link pra todos. Se vocês comprarem com o meu link, vocês me ajudam com uma pequena comissão e, de verdade, isso faz toda a diferença pra quem trabalha criando conteúdo na internet, principalmente pra quem fala sobre livros e quadrinhos, que é complicado. Não é um vídeo resenha, é um vídeo de, pelo amor de Deus, leia alguma coisa da Liv Stromquist. Vou falar Stromquist.
Porque, juro, você não vai se arrepender, você não vai sair ileso de nenhuma dessas leituras, você vai querer conversar com alguém sobre alguma das páginas, alguns dos argumentos, alguma das referências, e cara, os quadrinhos dela também ajudam a construir um repertório que eu acho, assim, maravilhoso, impagável. Então, eu só pensei assim, já tinha passado da hora de falar sobre a Lívia aqui, neste humilde canal. Então, assim, mais uma vez, fica a dica pra vocês dos quadrinhos dela. E se você gostou desse vídeo, desse formato, que eu não sei nem me falar que formato que é, porque não é um motivos pra ler, não é uma resenha, não é sobre um autor, enfim. Se você acha que faz sentido esse tipo de vídeo meio caótico, deixa aqui nos comentários, por favor. E se você assistiu até aqui, por favor, não deixa de dar o like no vídeo, me ajuda a fazer esse vídeo chegar, furar esta bolha e chegar para outras pessoas. E me conta se você já leu algum dos quadrinhos da Liv, ou se eu conseguir te convencer a ler pelo menos um deles. Por favor, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber, de verdade. Eu gosto muito, muito mesmo de saber que alguém leu alguma coisa porque eu indiquei, sério, ajudar, validar um pouquinho o que eu faço e sentir que eu tô indicando coisas que fazem sentido pra vocês também. Então é isso, muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!